A sombra da torre da Universidade de Coimbra engolia Lia Alves por completo, enquanto ela hesitava na entrada do pátio das escolas. O calcário antigo, polido por séculos de passos e histórias, parecia frio sob o sol de setembro, um testemunho silencioso de um legado que de repente lhe pareceu esmagador. Viera de um bairro periférico de Lisboa, filha de imigrantes cabo-verdianos, carregando uma bolsa de mérito e o peso das expectativas de uma família inteira. Seria este o lugar onde os seus sonhos de uma licenciatura em Direito se realizariam? Ou apenas mais um palco para as subtis e, por vezes nem tanto, batalhas que a cor da sua pele e a sua origem pareciam atrair? O ar cheirava a livros velhos e a uma promessa de conhecimento que naquele instante se confundia com uma apreensão gélida. Na primeira aula magna da cadeira de Introdução ao Pensamento Jurídico, o professor Dr. Valério Quintela entrou na sala com a imponência de quem se move num feudo pessoal. Alto, impecavelmente vestido num fato escuro que contrastava com os seus cabelos grisalhos, varreu os alunos com um olhar que parecia catalogar cada um. A sua reputação precedia-o, um dos mais brilhantes constitucionalistas do país, descendente de uma linhagem de juristas e académicos de Coimbra. Quando Lia, vencendo a timidez inicial, levantou a mão e fez uma observação pertinente sobre a relatividade do conceito de justiça natural, um silêncio expectante instalou-se. O professor arqueou uma sobrancelha. Uma perspectiva curiosa, menina Alves, disse ele, a voz grave a ecoar no anfiteatro. Para uma caloira, especialmente vinda de outras realidades, demonstra uma certa audácia interpretativa. Veremos se essa audácia se sustenta com o rigor que esta casa exige. O elogio, se é que o era, soou ambíguo, deixando um travo amargo na boca de Lia e um murmúrio indecifrável entre os colegas. Instalada num quarto modesto na residência universitária, Lia sentia a grandiosidade da alta universitária como um manto pesado. As paredes grossas pareciam sussurrar histórias de outros tempos, de figuras ilustres que por ali passaram, e ela interrogava-se se haveria espaço para a sua própria história, tão diferente. As primeiras semanas foram um turbilhão. Lia mergulhou nos estudos com uma dedicação feroz, frequentando a biblioteca joanina com uma reverência quase religiosa. A sua inteligência não passou despercebida a alguns, mas o professor Quintela parecia ter um interesse particular nela. Nas aulas, interrompia com mais frequência do que aos outros, as suas perguntas sempre um pouco mais incisivas, os seus comentários sobre os seus ensaios polvilhados de referências à sua perspectiva singular ou à influência de experiências não canônicas. Eram alfinetadas subtis, difíceis de contestar, mas que a faziam sentir-se constantemente sob escrutínio, como uma peça exótica numa coleção. Foi num desses dias cinzentos, à saída de uma aula particularmente desconfortável de Quintela, que Carolina Matos a abordou. Carolina, aluna do mesmo ano, oriunda de uma família trabalhadora de Aveiro, tinha uma energia vibrante e um olhar que não temia confrontos. "Não ligues ao Quintela", disse ela sem rodeios. "Ele é assim com quem não pertence ao clubezinho dele, principalmente se fores inteligente e não baixares a cabeça." Lia, surpreendida pela frontalidade, sentiu um calor inesperado. "Achas que ele está a ser injusto de propósito?" perguntou, a voz pouco acima de um sussurro. Carolina revirou os olhos. "De propósito?" "Lia, ele inventou o de propósito, mas tu tens valor. Não deixes que ele te convença do contrário." Nasceu ali uma aliança, uma cumplicidade silenciosa que se tornaria vital. A pressão do professor Quintela aumentava a cada semana. As críticas aos trabalhos de Lia tornaram-se mais cáusticas, os seus argumentos desvalorizados em seminários públicos com uma condescendência que a feria profundamente. "Menina Alves, a sua análise, embora sentida, carece da objetividade fria que o direito exige", comentou ele uma vez, após Lia apresentar um ensaio sobre os desafios da igualdade material no sistema judicial português, onde subtilmente aludiu a enviesamentos sistêmicos. As suas notas, antes exemplares, começaram a baixar, sem uma justificação clara que correspondesse ao seu esforço ou à qualidade do seu trabalho em comparação com o de outros colegas visivelmente menos empenhados. Tentou falar com ele durante o seu horário de atendimento. O gabinete de Quintela, na ala nobre da faculdade, era um santuário de mogno e livros encadernados a pele, com vista para o Mondego. Ele recebeu-a com uma polidez gélida. "A pressão de Coimbra é diferente, menina Alves", disse ele, a ponta dos dedos a formar uma pirâmide.
Talvez as suas expectativas iniciais tenham sido excessivas. Nem todos estão talhados para este nível de exigência. As suas palavras, embora cuidadosamente escolhidas, soavam como uma sentença. O isolamento começou a pesar. Alguns colegas, antes cordiais, passaram a evitá-la, talvez por receio de se associarem a alguém que estava claramente na mira de uma figura poderosa como Quintela. Outros, os que orbitavam o professor, lançavam-lhe olhares de superioridade. Lia via o seu cabelo natural, que tanto amava, ser alvo de olhares enviesados, de comentários abafados sobre ser pouco profissional para o ambiente solene da faculdade. Começou a duvidar de si mesma, a questionar se realmente pertencia àquele lugar. A síndrome do impostor, que sempre a assombrara discretamente, ganhava contornos monstruosos. Foi Carolina quem a puxou do abismo. Lia, tens de reagir, disse-lhe uma noite, no pequeno quarto da residência. Isto não é só sobre notas, é sobre a tua dignidade. Vamos começar a anotar tudo, datas, horas, palavras exatas, testemunhas, se houver. O ponto de viragem ocorreu quando Valério Quintela, numa avaliação de um trabalho de investigação crucial para a manutenção da bolsa de Lia, a acusou veladamente de falta de originalidade, insinuando que as suas conclusões eram demasiado derivativas, de autores menos consagrados. Autores esses que, por coincidência, eram na sua maioria académicos negros ou de contextos não europeus que Lia tinha citado profusamente. A verdadeira erudição, menina Alves, bebe das fontes clássicas, das autoridades incontestáveis, afirmara ele, devolvendo-lhe o trabalho com uma nota perigosamente baixa. A ameaça de perder a bolsa, o seu único meio de permanência em Coimbra, foi o catalisador. A angústia deu lugar a uma raiva fria e determinada. Com a ajuda de Carolina, que se revelou uma investigadora astuta, Lia começou a preparar a sua defesa, não apenas do seu trabalho, mas da sua própria integridade. Compilaram e-mails, compararam as suas notas com as de outros alunos em trabalhos de qualidade similar, e Carolina até conseguiu que um colega mais solidário, que também se sentia desconfortável com os métodos de Quintela, testemunhasse anonimamente sobre comentários depreciativos que o professor fizera sobre Lia em conversas informais. Munida de um pequeno dossiê, Lia marcou uma reunião com a doutora Helena Paixão, a provedora do estudante. O gabinete da provedora era moderno, contrastando com a antiguidade da faculdade, mas o ambiente era igualmente formal. Dr. Paixão, uma mulher na casa dos 50, com um ar eficiente, ouviu Lia com uma expressão neutra. Lia expôs os factos, a voz a tremer inicialmente, mas ganhando firmeza à medida que relatava o padrão de comportamento de Quintela. Mostrou os e-mails, as avaliações, o testemunho. A provedora folheou os papéis lentamente. Compreendo a sua preocupação, menina Alves, disse por fim a voz cuidadosamente modulada. No entanto, o professor Dr. Quintela é um dos nossos mais distintos catedráticos, com uma carreira irrepreensível. Estas são acusações graves. O que me apresenta são indícios, mas podem ser interpretados como um rigor acadêmico mais acentuado. Por vezes, os alunos mais sensíveis. Lia sentiu o sangue a gelar. Sensível, doutora Paixão? Ou será que a universidade é sensível a confrontar o racismo nos seus corredores? A provedora endureceu a expressão. Não estamos a falar de racismo, menina Alves, mas de procedimentos académicos. Aconselho-a a tentar resolver este mal-entendido diretamente com o professor Quintela. Ou, se preferir, pode formalizar uma queixa por escrito que seguirá os trâmites normais, embora lhe adiante que sem provas mais concretas, o processo será moroso e de resultado incerto. Lia saiu dali com o peso da desilusão a esmagá-la. A instituição, o garante da justiça e do saber, parecia mais interessada em proteger a sua fachada do que os seus alunos. Apesar do revés, Lia não desistiu. A conversa com a doutora Paixão, paradoxalmente, acendeu nela uma nova chama. Se a instituição não a protegeria, ela teria de encontrar outra forma de lutar. Carolina continuava a ser o seu pilar. Começaram a pesquisar mais a fundo os regulamentos da universidade, os precedentes, qualquer brecha. Lia passou noites em claro na biblioteca, não apenas a estudar para as outras cadeiras, mas a preparar-se para uma guerra que não escolhera. Houve um dia em que, durante uma pequena discussão de grupo com Quintela e outros 2 alunos, o professor, frustrado com a persistência de Lia em defender um ponto de vista, deixou escapar um comentário particularmente venenoso. Algumas pessoas simplesmente não têm a estrutura intelectual para absorver a complexidade do pensamento jurídico europeu.
Houve um dia em que, durante uma pequena discussão de grupo com Quintela e outros 2 alunos, o professor, frustrado com a persistência de Lia em defender um ponto de vista, deixou escapar um comentário particularmente venenoso. Algumas pessoas simplesmente não têm a estrutura intelectual para trazem consigo outras lógicas menos refinadas. Carolina, que estava presente, conseguiu gravar discretamente o áudio no seu telemóvel. Era pouco, mas era mais uma peça. A aproximação da defesa oral do seu projeto final de semestre pairava sobre Lia como uma nuvem de tempestade. Seria perante um júri de 3 professores. Valério Quintela, naturalmente, um colega de departamento de Quintela, conhecido pela sua subserviência, e, para surpresa de Lia, a própria doutora Helena Paixão, que, segundo os regulamentos, poderia integrar júris em circunstâncias especiais. Lia sentiu que era uma armadilha. A noite anterior foi de angústia e preparação febril. Revia as suas notas, os seus argumentos, o pequeno dossiê de provas. A mãe ligou-lhe, sentindo a sua aflição do outro lado da linha. "Minha filha", disse-lhe com a sua voz quente, "lembra-te de quem és. Lembra-te da força das nossas avós. Não te vergarão." Aquelas palavras ecoaram em Lia, afastando momentaneamente o medo. No dia da defesa, a sala estava tensa. Alguns alunos vieram assistir, atraídos pelo drama silencioso que se vinha desenrolando. Lia, vestida com uma blusa branca simples e uma saia escura, o seu cabelo crespo apanhado num elegante turbante que ela própria fizera com um tecido africano vibrante, um ato silencioso de afirmação, enfrentou o júri. O professor Quintela iniciou o interrogatório. A sua voz era seda e aço. As suas perguntas, armadilhas retóricas destinadas a confundi-la, a expor supostas falhas no seu trabalho. Citava autores que sabia que Lia não teria tido tempo de aprofundar, descontextualizava as suas afirmações, interrompia constantemente. O colega de Quintela acenava em concordância a cada investida. Dr. Paixão observava, impassível. Lia sentiu o pânico a querer subir, mas respirou fundo. Lembrou-se das palavras da mãe. Respondeu a cada pergunta com uma calma que não sentia, recorrendo à lógica, aos seus argumentos bem fundamentados. Então, Quintela desferiu o golpe que esperava ser final. "Francamente, menina Alves", disse ele, com um suspiro de falsa resignação, "este trabalho, na sua essência, demonstra uma incapacidade gritante de apreender os fundamentos do nosso sistema jurídico. É uma colagem de ideias exóticas, sem a disciplina e o rigor que esta universidade secular exige e representa. Receio que a minha avaliação seja profundamente negativa." O silêncio na sala era cortante. Os olhos de Quintela brilhavam com um triunfo mal disfarçado. Foi nesse momento que Lia ergueu a cabeça. A voz saiu-lhe firme, clara, ecoando na sala. "Com o devido respeito, professor Dr. Quintela, discordo veementemente. O meu trabalho é fruto de pesquisa exaustiva e análise crítica. E o que o senhor classifica como incapacidade ou ideias exóticas é, na verdade, a sua recusa em reconhecer a validade de perspectivas que desafiam a sua visão limitada e eurocêntrica do direito. E essa recusa, professor, não é apenas uma questão de avaliação acadêmica, é um padrão." Lia fez um sinal a Carolina, que discretamente ligou um pequeno projetor. Na parede branca atrás do júri começaram a surgir e-mails, transcrições de comentários, datas de incidentes. "Ao longo deste semestre", continuou Lia, a voz ganhando força, "fui alvo de um padrão consistente de microagressões, de avaliações injustas, de comentários depreciativos sobre a minha origem, a minha aparência e a minha capacidade intelectual. Fui alvo de discriminação racial e de assédio moral por parte do professor Dr. Valério Quintela. O choque foi palpável. Quintela empalideceu, tentando interromper, mas Lia não o permitiu. "Tenho aqui", e apontou para o dossiê que Carolina agora colocava sobre a mesa do júri, "um registro detalhado desses incidentes, incluindo uma gravação onde o professor afirma que pessoas como eu não têm a estrutura intelectual para este curso." O áudio, claro e inequívoco, preencheu a sala por alguns segundos. Valério Quintela estava lívido. A doutora Paixão, pela primeira vez, parecia abalada, o seu olhar fixo não em Lia, mas no seu colega. Alguns alunos murmuravam, outros olhavam para Lia com uma mistura de espanto e admiração. "Isto não é apenas sobre as minhas notas ou sobre o meu futuro acadêmico", concluiu Lia, o peito a arfar. "É sobre o direito de cada estudante, independentemente da sua cor de pele ou origem, a ser tratado com dignidade e respeito nesta instituição. É sobre a integridade desta universidade." A apresentação foi naturalmente suspensa. Nos dias que seguiram,
a Universidade de Coimbra mergulhou num frenesim contido. A denúncia de Lia, agora formalizada e acompanhada de provas irrefutáveis, não podia ser ignorada. Um inquérito interno foi imediatamente instaurado contra o professor Dr. Valério Quintela. Ele foi afastado das suas funções letivas enquanto decorria a investigação. A notícia, inicialmente abafada, começou a circular, primeiro nos corredores da faculdade, depois em blogs estudantis e, finalmente, com cautela, na imprensa local. O nome de Quintela, antes sinônimo de erudição, estava agora associado a acusações de racismo e assédio. Para Lia, foram dias de exaustão emocional, mas também de um estranho alívio. Não estava sozinha. Carolina era uma presença constante, e outros estudantes, incluindo alguns que antes se mantinham à distância, vieram oferecer o seu apoio, partilhando as suas próprias experiências menos graves, mas igualmente desconfortáveis, com o mesmo professor ou com a cultura elitista da faculdade. O seu trabalho foi reavaliado por uma comissão externa que lhe atribuiu a nota de excelência que merecia. A sua bolsa estava segura. Meses mais tarde, o veredito do inquérito chegou. O professor Dr. Valério Quintela foi considerado culpado de conduta imprópria grave e de discriminação. Foi suspenso por um longo período, a sua carreira académica e reputação irremediavelmente manchadas. Para alguns, não foi suficiente. Para outros, foi um passo sísmico numa instituição tão antiga. A Universidade, sob pressão, anunciou a criação de um novo gabinete de apoio à diversidade e igualdade, com mecanismos mais robustos para denúncias de discriminação. Lia continuou os seus estudos em Coimbra. As cicatrizes da batalha permaneciam. A desconfiança em relação a certas figuras de autoridade, a memória da humilhação. Mas algo nela